Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o professor Guilherme. Meus parabéns pela escolha. Fazer esse concurso, você teve uma escolha muito decisiva, porque de fato, concurso de engenharia não é uma escolha fácil. A prova normalmente é difícil e eu vou tentar te ajudar naquilo que me couber. Veja bem, trazendo aqui uma organização, essa é a nossa primeira aula, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Engenharia Civil. Eu sou o professor Guilherme Bruno e a primeira aula que eu reservei para você é a de fundações. Eu sempre gosto de trazer a parte do edital que eu abordo para você se organizar. Então, trazendo isso, está aqui, fundações, tem aqui também e tem aqui também, ok? Agora, observação relevante. Se você fizer um curso, uma graduação, você vai ver fundações. Se você fizer um após, um mestrado, um doutorado, você também vai ver fundações. Então, dessa maneira, é um tema muito amplo. Não dá para abordar tudo. E você nem quer isso, porque senão seria o caos na sua vida, completamente o caos. Então, o que é a minha sugestão? Como que eu organizei a sua videoaula? Pois bem, com base na sua banca. Eu peguei o histórico das provas, do histórico dos últimos 5 anos, e estruturei a videoaula com base nessas questões. Então, os temas que eu trouxer aqui são os temas mais recorrentes, são os que eu sugiro que você reserve tempo para aprofundar um pouco mais e evite de dispersar muito, tá? Então, tem coisa que não vai cair. E lembre-se, olhe o tamanho do seu edital, tá? Então, não vale a pena tentar estudar tudo. Eu costumo dizer que lá no dia da sua prova, vão somar pontos as suas ações de hoje, mas também as suas omissões. Ambas são escolhas corretas. Tanto o que você vai decidir para estudar, tanto aquilo que você vai decidir para não estudar. São decisões corretas, mas ambas dão um resultado positivo no dia da sua prova. Não tente estudar tudo. Bom, seguindo adiante, veja só, primeiro, classificação. A fundação ela pode ser dita como direta, mas também como indireta. Não confunda a direta com rasa, porque a direta ela tem aquela pressão de contato com o solo pela base. Tá? Então, é por aqui que faz a transmissão dessa pressão. Isso é fundação direta. Então, perceba que aqui eu tenho um tubulão. Tubulão é uma fundação profunda, mas nem por isso ela é indireta, tá? Ela não é indireta, ela é direta, ok? Já por sua vez, as estacas recaem aqui na indireta. A estaca é um elemento delgado que transmite parte na base, mas também no atrito lateral. E é por isso que ela é dita indireta, ok? Bom, eu vou fazer, a partir de agora, algumas leituras de norma. É uma coisinha chata ler, mas a gente precisa, porque cai assim em provas, cai um texto literal. Então, não tem jeito. Eu vou trazer as principais fundações, devido a essa pesquisa que eu fiz no histórico da FEPESE, mas tem algumas outras que, por vezes, pode cair também. Então, no material PDF, eu vou complementar com alguns outros pontos, mas o que eu trouxe em videoaula são os mais recorrentes. Bom, começando com a sapata, a nossa norma mais atual é essa, NBR 6122 de 2010. Ela diz que sapata é um elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura, especialmente dispostas para esse fim. Bom, então nós temos aqui o conceito. Agora veja, eu tenho um bloco também. Não confunda esse bloco com aquele bloco de coroamento, que é aquele bloco que você liga o pilar com a estaca. Aquele bloco tem papel de ligação. Esse bloco, ele é a própria fundação. Então, são coisas diferentes, não confunda. O que acontece aqui é que o mecanismo, tanto da sapata quanto do bloco, é basicamente o mesmo. Nós temos fundações rasas e fundações diretas. Isso acontece aqui na figura, para explicar, através desse exemplo. Olha aqui. Eu tenho a transmissão pela base, aqui eu também tenho. Então, em relação a isso, são similares. A grande diferença está na rigidez. O bloco ele é mais rígido, ele dispensa armadura. Eu posso fazê-lo com concreto simples. A sapata não, é concreto armado. Eu tenho armadura aqui, essa é a diferença. Mas a sapata, ainda assim, tem ela na modalidade rígida e ela na flexível, que eu vou trazer aqui para você. Olha só, eu tenho aqui a divisão, aqui eu tenho argila, e aqui eu tenho areia. Então, isso aqui são solos de apoio dessas fundações. A rígida, você pode observar que tem uma altura maior,
tá, do que a flexível, e isso vai implicar também na forma de pressão de contato com o solo. Você pode observar que para a argila a pressão maior acontece na extremidade e aqui na flexível no centro. E você pode observar que isso é diferente para a areia. A areia na rígida está mais para o centro e aqui a gente tem uma variação, né, desse formato aqui, dessa transmissão, mas ainda assim um pouquinho mais para as extremidades. Bom, isso aqui é importante, por quê? Porque quando você tem a flexível, ela é calculada como se fosse uma laje submetida à punção. Suponha aqui uma laje submetida à punção, que é aquela laje que apoia direto no pilar. Então aqui a transmissão acontece de forma cônica. Agora pense isso de cabeça para baixo, é a sapata. Portanto, ela na flexível a gente calcula como se fosse uma laje, semelhante a uma laje, certo? Isso é do ponto de vista estrutural. Quando nós recaímos do ponto de vista geotécnico, a gente tem que preocupar com a transmissão disso para profundidades maiores. Nós vimos aqui na base de contato com o solo. Agora, nas profundidades geotécnicas mais profundas, nós temos a aproximação pelo bulbo de pressão. Você pode observar que, a depender do tamanho da sapata, supondo que todas elas recebem a mesma carga, a depender da dimensão, esse bulbo alcança profundidade diferente. Isso é muito interessante, tá? Então, a dimensão da sapata interfere muito nisso. E tem um método aproximado que, resumidamente, não cai assim na FEPES. A FEPES não tem questões numéricas, pelo menos não nesse histórico, mas é só para você tomar conhecimento. Suponha uma sapata de B para L com a carga P, ok? No caso do exemplo aqui aproximado, nós vamos ter esse P transmitindo, tá? Aproximadamente a gente faz, embora seja assim, mas nós fazemos aqui uma média da transmissão, por isso que fica assim uniformemente distribuído, e supondo isso acontecendo aqui, eu tenho a tensão P pela área, né? A área é BL, então tenho isso aqui acontecendo. À medida que vai aumentando a profundidade, a gente faz uma projeção de 1 para 2. Você pode ver que vai dissipando, então essa área ela vai aumentando. Então a tensão, à medida que desce a profundidade, ela vai dissipando. E aí, uma coisa interessante que aqui eu não vou aprofundar, mas você pode depois consultar, aqui para efeito da sua prova não é importante, tá? Mas se você quiser pegar extra, pode. Quando você desce até uma profundidade aproximada de 2 vezes B, você alcança a ordem de tensão de 10% dessa daqui, ok? E aí, a partir daí, a norma fala que você pode desprezar as tensões. E é por isso que nós temos o bulbo. Essa linha que eu estou desenhando para você representa onde que está delimitado essa tensão de 10%, ok? Então, normalmente, essa profundidade é 2 vezes o B. B é quem? É a menor dimensão da sapata. Então, aqui eu tenho 2 vezes B. Como essa sapata ela tem as dimensões diferentes, aqui vai ser 2 vezes o B, que representa a menor dimensão dela. Tá? Então, para cada sapata tem o seu B. Ok? Então, é importante observar que a rigidez interfere na pressão de contato com o solo, certo? O tipo de solo de apoio também, assim como as dimensões também vão propagar de maneira diferente essa transmissão da estrutura para o solo. Certo? Então, são informações relevantes. Seguindo adiante. Vou trazer um exemplo bem simples numérico, mas é porque não cai assim na sua prova, na sua banca, perdão. FCC. No projeto da fundação de uma edificação, optou-se pela implantação das sapatas isoladas. Foi dimensionada uma sapata quadrada de lado de 2,20, apoiada sobre um solo com taxa admissível de 0,25 MPa. A carga máxima do pilar sobre essa sapata é de quanto? Em quilonewtons. Então, veja, me deu a tensão que o solo admite, me deu a área da sapata e me pediu a carga desse pilar que eu posso sujeitar essa sapata. Então, aqui está bem tranquilo, né? Porque tensão é força pela área. Aqui eu só faço aproximação, né? N eu vou chamar a carga do pilar. Então, feito isso, olha só. 0,25 MPa em kPa é 250. N eu quero descobrir. Área é quadrado, 2,20, né? Então, está lá. Algumas coisas que podem ser levantadas. Guilherme, mas veja, se eu tenho uma sapata, eu não tenho o peso próprio dela, eu não tenho esse volume de solo
esse volume de solo a ser considerado aqui que vai pesar sobre essa sapata. Quando eu tenho o solo resistindo, eu não vou ter aqui um coeficiente de segurança. Muito bem, isso para a questão prática é muito importante. Para efeito de concurso público não me importa. Por quê? Porque o valor que der aqui você lança. Se precisa aplicar o peso próprio, talvez uns 5% sobre a carga, a questão tem que me informar. Se eu tenho que aplicar alguma margem de segurança, a questão tem que me informar também. Se não me informou, não me importa. Se estiver nas entrelinhas, depois a gente tenta aí um recurso. Ok? Então, feito isso, a conta matemática aqui para a gente ganhar produtividade, eu já lanço aqui para você, mas eu sugiro que você tente fazer isso manualmente. Então, o que aconteceu? Eu multipliquei e passei para lá. Então, N é 1.210 kN, gabarito letra A. Ok? Bem simples. Vamos seguir adiante. Agora, também é importante observar sobre a excentricidade. Como nós vimos, a sapata ela era ou quadrada ou retangular, mas a carga estava centrada. Aqui no caso, a carga não está mais centrada. Imagine essa sapata chegando na divisa do vizinho. Não tem como ela continuar aqui, ó. Não tem como ela continuar. Então, dessa maneira, aqui a gente temos outras soluções. Nós podemos seccioná-las ali, certo? Mas, quando eu faço isso, o centro, supondo que seja aqui, abre-se aqui um braço de alavanca, uma excentricidade. Força vezes braço de alavanca é momento. Então, eu vou acrescentar um esforço de momento, mesmo que a carga do pilar seja a mesma para cá, né? Vamos supor que seja N, e aqui N. Então, a carga é a mesma, só que do lado de lá, desse lado aqui, eu tenho um acréscimo de carga devido à excentricidade. Uma outra questão também que pode gerar uma carga, né, de momento, é se eu tiver um esforço horizontal. Às vezes o prédio transmite, né, alguma pressão do vento, alguma questão para ser dissipada aqui na fundação, então cria-se aqui um momento fletor também. Tá? E aí, na hora de transmitir isso para o solo, a pressão é diferente também. A pressão é mais intensa aqui. Aqui a compressão nessa região ela é mais intensa do que lá. Tá vendo? Aqui no caso, né, como o momento acontece assim, aqui também a reação do solo é mais intensa aqui. E aí tem que ver como aqui é a tensão máxima, aqui a tensão máxima, tem que comparar com a admissível do solo, se vai suportar. Ok? Em relação à excentricidade, tem aproximação também que diz que tem um núcleo aqui, tá vendo? O núcleo você pega a dimensão, multiplica por 1/6, tá? Então aqui H sobre 6, aqui B sobre 6. Se a aplicação da carga estiver nesse centro, nós vamos ter excentricidade, mas ainda assim a base vai ter a transmissão somente de compressão. Acontece que quando a excentricidade é muito grande e foge esse centro, aí a base, além de ter a compressão, comprimindo o solo, vai ter uma região tracionada. Você pode observar aqui, imagine que essa base seja a base da sapata. Só que aconteceu isso, nós tivemos uma excentricidade tão grande que essa tensão, como você pode observar aqui, é de compressão, tá? Então está comprimindo o solo. Só que a excentricidade, como ela é muito grande, teve uma parte aqui que a sapata ela não está comprimindo o solo, está sendo tracionado. E tração para o solo não existe, a gente não considera. Então, dessa maneira, a gente não tem a contribuição dessa região que eu grifei para você. Ok? E a norma fala que a área, você pode trabalhar até com 2/3 comprimido, tá? Não menor que isso. Então, da área, 2/3 de compressão. Então, subentende que o máximo que eu posso ter aqui de tração é de 1/3. E aí, quando eu vou comparar com a tensão admissível do solo, eu vou procurar a maior tensão. Aqui eu tenho 591, né? E aqui eu tenho 215. Então, esse 591 eu vou comparar com a admissível para saber se o terreno suporta essa estrutura, ok? Então, são informações relevantes. Seguindo mais, eu tenho também a chamada viga de equilíbrio, ou viga alavanca. É muito importante tomar conhecimento dos nomes. Por quê? Porque não é viga de fundação, por exemplo. É viga de equilíbrio ou viga alavanca. Segundo a NBR,
É um elemento estrutural que recebe as cargas de um ou dois pilares e é dimensionado de modo a transmiti-las centradas às fundações. Como nós vimos, nesse exemplo anterior, nós temos excentricidade. A excentricidade pode acrescentar esforços. Então, isso, de certa forma, é ruim. Ainda mais se ela for muito grande, ela ainda pode sujeitar a uma transmissão de tração para o solo. E não tem como considerarmos aqui a resistência à atração do solo. Por mais que ele seja coesivo, não tem jeito. Então, dessa maneira, evitar a excentricidade é sempre importante. Uma técnica que pode ser usada é a viga de equilíbrio. Porque, veja, se eu tivesse aqui no caso, né, aqui eu tenho um exemplo, mas eu tenho aqui a divisa do vizinho. Eu tenho um pilar que chega aqui, certo? Se eu fizer a sapata aqui, certo? Eu vou ter a excentricidade, porque o pilar não vai estar centrado nessa sapata. O que eu posso fazer nessa ocasião? Eu posso acomodar a sapata antes, para ficar centrada, então a divisa está aqui. Em vez de fazê-la na divisa, eu faço a sapata aqui, certo? Com o pilar centrado, ok? Só que eu vou fazer uma viga de alavanca aqui em cima. Eu vou usar uma outra sapata vizinha que está aqui, eu vou conectar essas duas fundações e, na verdade, aquele pilar que chegava aqui, ele vai ficar apoiado nessa viga. Você pode observar aqui. Então, eu criei um pilarete aqui, certo? Esse aqui já existia. Eu criei esse pilarete. Esse pilar que está aqui, em vez dele apoiar numa sapata excêntrica, numa metade de uma sapata, embora seja simbolicamente que não é metade, tá? Numa metade de uma sapata, eu vou fazer a viga de alavanca. Então, ele vai apoiar na viga de alavanca. Essa viga de alavanca vai transmitir para esses pilaretes, e esses pilaretes vão transmitir, por sua vez, de maneira centrada para essas sapatas. Então, isso é viga alavanca. Observe que aqui eu tenho uma carga chegando, então aqui eu tenho um apoio, tá vendo? Aqui eu tenho um apoio. Então, essa viga alavanca, ela vai receber essa carga e ela tende a aliviar a carga lá do outro pilar. Ela tende a aliviar a carga do outro pilar, porque é uma alavanca, ok? Então, isso aí também é muito importante para o seu conhecimento. Eu tenho a sapata associada. Agora, veja, eu trouxe dois conceitos de norma. NBR 6122 e 2010 e a de 86. Guilherme, mas para que ver uma norma tão antiga? Acredite, ainda cai. Eu acredito que as bancas, os examinadores, eles não consultam normas antigas já revogadas, mas eles devem consultar alguma literatura que ainda se embasa nessas normas antigas, e aí a gente acaba se deparando com algumas questões não atualizadas como a norma mais atual. E é por isso que eu trago. NBR 6122-2010. Sapata associada é aquela comum a mais de um pilar. Aqui nós temos um problema, porque é muito subjetivo esse conceito. Sapata associada é aquela sapata comum a mais de um pilar. Ok, mas está muito subjetivo isso. Por isso que a gente vai fazer algumas delimitações. Lá na norma de 86, chamava também a sapata associada de radier parcial. Sapata comum a vários pilares cujos centros em planta não estejam situados em o mesmo alinhamento. Veja que o conceito mudou, mas eu vou voltar e depois nós vamos comentar isso melhor, ok? Só para trazer aqui, eu tenho um exemplo, eu tinha dois pilares e eles não estavam alinhados. Então, eu busco um alinhamento aqui através de uma sapata associada, tá? Então, eles não estavam no mesmo alinhamento, mas eu faço uma sapata associada. É comum a mais de um pilar? Sim. Só que, quando você vê a sapata corrida, você começa a trazer algumas confusões. Olha aqui, NBR 2010. Sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente ou de pilares ao longo de um mesmo alinhamento. Então, para a norma 2010, eu posso ter isso ou eu posso ter isso. Veja que aqui eu tenho um centro em comum desses dois pilares. Eles estão no mesmo alinhamento. E carga linear também, aqui uma parede. Então, isso tudo é a sapata corrida. Mas, quando você ler isso aqui, sapata associada é aquela comum a mais de um pilar, ora, isso aqui poderia ser lá, não poderia? Então, isso é onde traz as confusões. E para efeito de concurso público, né, temos alguns efeitos, mas eu vou te mostrar o caminho das pedras para você não ter essas confusões. E aqui a NBR de 86, para sapata corrida, dizia sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente. Então veja que para 86 era só isso.
Era só isso que era sapata corrida. E ainda, para essa norma de 86, a viga de fundação era um elemento de fundação superficial comum a vários pilares cujos centros e plantas estejam no mesmo alinhamento. Então, isso aqui era viga de fundação. O que aconteceu? Agora, resumindo, olha só. A norma atual, ela absorveu esse conceito de associada da norma de 86. Então, a gente pode meio que confundir os dois. Então, quando eu falar sapata associada, entenda que é comum a mais de um pilar que não está no mesmo alinhamento. Isso vai te ajudar. Agora, a norma de 2010, para o conceito de sapata corrida, ela absorveu esses dois conceitos da de 86. Veja que aqui, para a norma atual de 2010, vale tanto carga linear quanto pilares alinhados. Antes de 86, eram separados. Isso aqui era sapata corrida e isso aqui, para de 86, era viga de fundação, certo? Eu vou trazer os exercícios e eu vou te explicar por que é importante trazer. Às vezes você pode pensar, mas Guilherme, você está tentando me confundir. Não é. É por questão de experiência. Veja, questão 2014, a norma mais atual é de 2010. Então, vamos lá. Os elementos de fundação superficial comum a vários pilares cujos centros em planta estejam situados no mesmo alinhamento é denominado de radier parcial, sapata corrida, viga de fundação, sapata associada, grelha linear. Qual que é a resposta? A resposta é a letra B, a sapata corrida. Aqui não teve problema, porque veja, nesse conceito, sapata corrida é onde tem o mesmo alinhamento. Tá? Então, isso aqui é sapata corrida. Então, em relação à norma atual, a questão está bem redonda, não tem problema. Agora vamos, uma questão, um ano depois, tá? 2015, que diz, o elemento de fundação superficial comum a vários pilares cujos centros em planta estão situados em um mesmo alinhamento. É a sapata, é o bloco, sapata associada, viga de fundação, grelha. Quando falar só sapata, entenda que é a sapata isolada. Agora eu te pergunto, qual que é a resposta? Mais uma vez, o elemento de fundação superficial comum a vários pilares cujos centros em planta estão situados no mesmo alinhamento. É a sapata associada? É a viga de fundação? Olha, a sapata associada na NBR 6122 de 2010, ela diz que é aquele elemento comum a mais de um pilar. Então, desse ponto de vista aqui, talvez poderia marcá-la. Mas quando você consulta a norma de 86, viga de fundação é esse conceito. Então, essa daqui é a resposta. Agora veja a polêmica. Essa questão, 2015, e tem a mesma redação dessa outra questão. Porém, nós temos respostas diferentes, tá? Porque aqui é sapata corrida e aqui é viga de fundação. Então, é por isso que eu trago a experiência aqui, né, da jornada que a gente faz. Então, esses conceitos, eles confundem. Mas, para você não confundir mais, é o seguinte. Você vai criar uma hierarquia. Você vai colocar 2010 em cima e a de 86 embaixo. Ok? Você vai ler. Você vai entender pela de 2010. Não trouxe entendimento para achar a resposta, aí você vai lançar a mão dessa daqui. Okay? Por quê? Se der errado essa orientação, não tem problema. Depois a gente interpõe recurso. Tá? Porque a gente tem aqui base, tem uma defesa aqui bem forte, né, que é a norma mais atual. Então, mantenha a atual, depois, subsidiariamente, mantenha a de 86. Agora, trazendo aqui, então, só para você fazer um desfecho aí na sua memória, veja, a grande confusão foi sobre a associada e a corrida. Quando falar associada, lembre-se de pilares fora de alinhamento, tá? Não está no mesmo alinhamento. Quando falar sapata associada, que é isso, os pilares não têm o mesmo alinhamento. Então, isso é sapata associada. Quando falar sapata corrida, você vai lembrar da parede, tá? Então, da parede, e vai lembrar também dos pilares alinhados. Então, dessa maneira, quando está no mesmo alinhamento, é sapata corrida. Quando isso não funcionar, aí você cai no conceito de 86. No conceito de 86, a única diferença é que
Essa terminologia, ela é diferente, tá? A sapata aqui, ela é dividida em duas, sendo que para 86 a sapata corrida é essa daqui, certo? Só que isso aqui passa a se chamar viga de fundação. Então, só para tomar conhecimento e não ter esses problemas, mas as questões que mais são anuladas em provas são referentes a esses conceitos de fundações. Por isso que é uma aula mais chata, mas a gente escolheu estudar para o concurso, a gente tem que passar por isso, não é mesmo? Então vamos seguir adiante. Outra questão, o elemento de fundação rasa que recebe parte dos pilares não alinhados de uma edificação é denominado de tubulão, bloco, radier, estaca, sapata associada. Então, essa sapata associada você pode ver aqui porque não está no mesmo alinhamento. Lembre-se da sapata associada, ok? Então, seguindo mais, sobre o dimensionamento, sapata não pode ter menos de 60 centímetros, tá? A profundidade mínima é 1,50 m, salvo se for assente em rocha ou tiver dimensões menores que 1 metro, né? As dimensões da sapata. Via de regra, a menor profundidade que você pode chegar é 1 metro, que é onde faz o SPT, né, de 1 metro para baixo. Então é de 1 metro para baixo. O ideal é 1,5 m aqui, pela orientação da norma. Outra coisa também, quando as cotas de apoio forem diferentes, você tem que deixar um ângulo aqui. Se o solo de apoio for pouco resistente, tem que ser mais de 60 graus. Resistente, 45, rocha, 30. Por quê? Porque quando você tira a tangente, quanto maior esse ângulo, maior vai ser essa distância que tem aqui. Então, quanto menos resistente, como a gente vai ter o bulbo de pressão aqui, tem que afastar mais, por isso que o ângulo é maior. Quando a gente tem solo resistente, aí não tem problema aproximar esse bulbo aqui, porque com a aproximação, os bulbos se sobrepõem. Então, a tensão aplicada no solo nessa sobreposição, ela é maior. E é por isso que solos resistentes ou rochas, a gente tem aí um ângulo menor, né? A gente tem uma admissão maior aqui. As fundações situadas em cotas mais baixas devem ser executadas em primeiro, a não ser que tomem cuidados especiais, né? Por uma questão óbvia, porque se eu fizer essa daqui primeiro, tá? Então eu vou apoiá-la aqui, certo? Para depois fazer essa daqui. Então, olha que eu tinha aqui, né? Fiz essa daqui, depois eu escavei isso daqui para fazer a outra. Eu fiz errado. Por quê? Porque à medida que eu faço isso, esse solo tende a desmoronar. E aí a gente vai aliviando o solo aqui e dessa maneira a gente vai reduzindo a qualidade desse solo. Então, de tal maneira que a gente faz essa sapata aqui, certo? A gente faz uma contenção, faz ela aqui e depois faz a outra lá em cima. A gente pode fazer um talude, tá? Faz um talude, depois faz a outra lá em cima, certo? Que não vai ter o peso da sapata aqui, então a gente faz lá depois. O radier, NBR 6122-2010, elementos de fundação superficial que abrange todos os pilares da obra ou carregamentos distribuídos, por exemplo, tanques, depósitos, silos. Palavra-chave, todos os pilares. Olha, isso não é uma verdade absoluta, né? Porque eu posso ter um prédio, né, uma edificação que tem aqui radier, mas uma periferia tem alguns pilares que não é radier. Então, ok. Mas para efeito de prova são todos os pilares, tá? Então, uma laje, chega o pilar aqui e é como se fosse uma laje de fundação. Eu tenho a grelha, que é a ligação de viga que cruza com o pilar, você pode observar aqui. Eu tenho a fundação do tipo caixão, que são elementos de fundação profunda, de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Isso aqui é muito mais comum, né, em fundações submersas. Produz lá fora, né, lá na superfície, e depois traz submersamente para assentar aqui a fundação. Então, nós temos um formato prismático, o caixão. Bom, questão. Elemento de fundação profunda de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Na sua instalação, pode-se usar ou não ar comprimido, e a base pode ser alargada ou não. Trata-se do dispositivo de fundação do tipo, nós temos aqui, então, o caixão, certo? Então, nós temos uma fundação
que ela é feita, no caso aqui, ela pode ser também ser acompanhada da técnica de ar comprimido. Se a gente fizer ela submersamente, né, o assentamento dela submerso, a gente pode fazer ali, né, uma regularização daquela base que ela vai ficar sentada e pode lançar a mão do ar comprimido ali também. Então, gabarito letra D. Tubulão a céu aberto, você pode observar, é moldada em loco, é escavada, tá? É uma fundação escavada. Pode ser mecânica ou manual. O fuste pode ser mecânico, mas normalmente a base ela é manual. Isso aqui é muito importante porque, como ela é profunda, eu vou ter que descer um operário aqui, porque lá embaixo é manual. E aí a gente tem vários problemas. E aqui a gente tem que preocupar muito, né, com a estabilidade lateral do fuste. Por isso que o tubulão ele é preferível em solos coesivos. Os solos arenosos, não que a gente não tenha exceção, mas os solos arenosos, como eles não são coesos, a gente tem uma resistência menor, né, a essa estabilidade lateral do fuste para a questão do trabalho. E também não só a uma questão do trabalhador, mas quando você executa e tem um enforcamento desse fuste, você perde o seu trabalho. Então, é muito relevante fazer essa observação. É preferível para solos coesivos. A fundação profunda e direta, tem um alargamento da base, consumo de cimento na ordem de 300 kg por metro cúbico, o slump test ele é baixo, não precisa ser alto, FCK mais do que 20 MPa, e o lençol freático ele pode inviabilizar. A gente desce um operário lá embaixo, então é importante pensar muito na segurança. Então o lençol freático pode inviabilizar. Temos também a técnica de ar comprimido, tá? Só que ela, em questão econômica, ela é bem mais cara, então é preferível optar por outra fundação, se não for possível, né? E, se não for possível, outra fundação faz o tubulão, um ar comprimido. Bom, essas fundações, as fundações diretas, essencialmente as rasas, elas têm que ser evitadas quando a terra é mal compactado, argila mole, que é o solo compressível, ou areia fofa e muito fofa. Areia fofa, perdão, aqui não tem muito fofa, tá? Interferência de lençol freático também pode implicar aqui, né, em custos, porque você pode, aqui só voltando, o tubulão, se ele tiver um lençol freático aflorando aqui que não afeta a segurança, você pode fazer o bombeamento dessa água e fazer o trabalho depois de bombeado, se isso permitir, tá? Então nós temos essa condição, mas em regra, o lençol freático ele ou encarece a fundação direta ou ele vai inviabilizar. Do ponto de vista daqui, né, do que nós temos que evitar, nós temos a tabelinha da norma, que aqui vai trazer a compacidade e a consistência. Eu tenho as areias, solos granulares, e aqui tem uma correlação do SPT, do NSPT e a designação. Então veja que a areia fofa, ela tem um SPT na ordem de 4 para baixo. Pouco compacta de 5 a 8. Medianamente compactas de 9 a 18. A argila, por sua vez, ela é muito mole, menor que 2. Aqui é um solo compressível, tá? 3 a 5 é mole, 6 a 10 é média, e aí vai. O que acontece? Essa tabela, algumas bancas exploram, então é muito chato, porque você tem que memorizar. Ela fala um solo, uma argila, com SPT de 9. Qual que é a consistência dela? Aí você tem que falar que é média. Então isso é complicado, que é decoreba. Só que a FEPES ela não tem esse DNA de cobrar desse jeito. Por isso que eu não vou pedir para você decorar essa tabela. Eu só te peço uma coisa, faça a correlação, tá? Só para você entender. Veja, por exemplo, que argiloso de 5 para baixo é um solo muito ruim, porque o mole, muito mole, são solos compressíveis. Eles são porosos, tá? Então a gente tem aí um adensamento elevado, que traz prejuízo para a obra futuramente. E na areia também, né, abaixo de 8, a gente tem ela pouco compacta e fofa. Então são aí as margens que a gente tem que memorizar. Isso porque se eu tenho um perfil geotécnico e aqui eu tenho uma argila de SPT, NSPT, na verdade, né, NSPT, deixa eu trazer para cá, olha só, eu tenho um perfil aqui nessa camada, eu tenho um NSPT
menor do que 5. Então, vamos supor que aqui eu tenho 2 metros de profundidade dessa espessura dessa camada. Então, dessa maneira, talvez uma fundação profunda seja mais viável do que uma fundação do tipo sapata. Tá? Então, abaixo de 5 não é recomendado ter sapata. A gente pode fazer uma estaca, podemos até fazer um tubulão, a depender da situação. Porque, veja, o tubulão ele vai apoiar aqui, mais ou menos aqui. Vamos supor que aqui seja solo bom. Só que atravessar 2 metros de solo ruim tem que ser pensado, porque esse solo, se ele for ruim e ele ameaçar a enforcar o fuste, ele pode, primeiramente, colocar em risco a vida do trabalhador que está lá embaixo, e depois, questão executiva, você pode perder seu trabalho, porque pode enforcar o fuste e perder a concretagem. Certo? Então, são coisas que têm que ser evitadas. No caso, quando tem lençol freático, aí a gente tem um agravante, porque o lençol freático a gente tem a poropressão e com isso traz um agravante aqui. Pode ter, não necessariamente um lençol freático na região do solo ruim, mas a gente pode ter um lençol freático aqui e por efeito capilar a gente pode ter essa umidade subindo, camadas superiores, ainda mais se for solo argiloso. Então, dessa maneira, a presença do lençol freático é sempre decisiva na hora de escolher a sua fundação. Bom, continuando. Quando a gente fala na sapata, ou até mesmo no tubulão, é importante observar que é preferível assentar sobre areia, mas escavar sobre solo coesivo. Por que disso? Porque a argila, em especial, ela tem um processo de adensamento muito lento ao longo do tempo que acontece. A areia não, é mais imediato. Então, por isso que é bom assentar a fundação em solos granulares, areia. Mas é bom escavar na argila porque ela é coesiva, ela dá mais segurança da escavação, a segurança da estabilidade lateral do fuste. Okay? Então, por isso que é importante entender isso. Não necessariamente eu estou te dizendo que só se escava em argila e se apoia em areia. Eu estou falando que é preferível, são coisas diferentes. Bom, quando é o inverso, a gente tem o agravante que escavar na areia, se a areia ela não for muito compacta, ela é muito frágil do ponto de vista da estabilidade lateral do fuste. E ainda, apoiando na argila, a gente pode ter aqui um adensamento ao longo do tempo. Então, dessa maneira, a gente pode enfrentar algumas patologias depois que o morador já está lá, já está morando no seu imóvel. Então, esses são assuntos gerais. Não necessariamente, mais uma vez, não estou falando que você não pode escavar em solos arenosos. Você pode sim. Você tem que preocupar se ela tem uma compacidade que vai te trazer segurança. Ok? Eu estou falando aqui de maneira geral essas características. E voltando à questão do aterro, vamos supor que eu tenho um solo aqui para apoiar essa fundação, certo? Um solo com boa capacidade, só que no fundo do terreno eu fiz um aterro para nivelar o terreno com a rua. E dessa maneira, a minha sapata ficou apoiada em uma pequena espessura desse aterro. Por mais que a espessura seja pequena, a gente pode ter aqui, com a aplicação da carga, a gente pode ter alteração desses índices físicos. Aqueles vazios que estavam lá, com essa compressão, a gente reduz os vazios. E aí, dessa maneira, a gente tem um recalque aqui. Se eu tenho um recalque aqui maior do que lá, a gente tem o que é o terror da fundação, que é o recalque diferencial. Então, isso aqui é muito ruim, tá? Apoiar em aterros não compactados. A preferência, nesse caso, é fazer, se que eu tenho solo bom, é fazer a fundação aqui e esse aqui descer mais. Eu não preciso colocar tudo na mesma cota. Eu desço até achar solo bom, para evitar o recalque diferencial. Bom, evitar também solos expansivos, que são solos que, na sua composição mineralógica, aumentam de volume quando há acréscimo de umidade. Os colapsíveis também, solos que apresentam brusca redução de volume quando submetido a acréscimo de umidade, sob a ação de carga externa. Okay? Então, são solos que a gente busca evitar. Falando aqui da pré-moldada, e aí vem uma outra definição. Quando a fundação é escavada, a gente tem algumas coisas aqui já de informações relevantes. E quando ela é pré-moldada, nós já temos outros. Porque, essencialmente, a pré-moldada ela é cravada, é uma estaca de deslocamento. O que isso significa? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para você uma tela em branco. Olha aqui. Se eu tenho um terreno
e eu tenho uma estaca cravada, eu não tenho retirada do solo para a superfície, não é isso? Então ele vai acomodando esse solo na lateral. Isso é bom, de certa forma. Por quê? Porque à medida que a estaca desce, nós, ao mesmo tempo que cravamos, nós temos também um melhoramento desse solo aqui. Esse solo aqui foi melhorado. Porque o índice físico aqui trouxe uma maior compacidade. Então isso, de certa forma, é bom. Só que o processo executivo é muito agressivo. Como a gente tem a estaca de deslocamento, isso gera vibração, gera patologias em edificações vizinhas. Então, quando fala que tem uma edificação vizinha, que é uma obra antiga, que precisa ser reformada, não sei o quê, evita a fundação desse jeito. Porque se é uma construção mais frágil, principalmente se aqui tem uma fundação rasa, se tem uma fundação rasa, se tiver essa trepidação, a fundação vai sentir, vai transmitir isso para o sistema de vedação e de estrutura também. Okay? Então, isso são informações. Já a estaca escavada, ela é diferente. Por quê? Eu tenho a retirada de solo aqui para a superfície. Então, aqui no caso, a gente não tem esse melhoramento das laterais e aqui da ponta também. Mas nós não temos essa questão de agressividade da execução. Okay? São pontos relevantes aí. Estaca pré-moldada pode ser tanto de concreto armado quanto de concreto protendido. A cravação pode ser por percussão, prensagem ou vibração. É uma estaca de deslocamento e gera vibração no terreno. Terrenos muito resistentes podem exigir um desconfinamento do solo através de perfurações e o uso de jato d'água, mas de modo que a cravação final não receba influência desse recurso. Olha, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho uma estaca aqui, ela está sendo cravada aqui, ok? Aqui eu encontrei um solo muito resistente, ela não consegue. Isso aqui pode ser um limitante para essa solução. Só que veja, se eu tenho um solo resistente aqui, certo? E só que lá eu tenho solos menos resistentes, eu posso fazer uma pré-perfuração e continuar. Profundidades maiores eu também posso fazer isso de acordo com algumas técnicas. Mas a depender da resistência que esse solo oferece, pode se tornar inviável esse tipo de estaca. Você pode ver, por exemplo, com madeira, a gente tem alguma limitação nesse aspecto, então por isso que é importante tomar conhecimento disso. Elas podem ser emendadas, quase todas as estacas podem, tá? A nega e o repique devem ser medidos em todas as estacas. O topo da estaca, acima da cota de arrasamento, deve ser demolido. Olha, o que é isso? Eu tenho uma estaca, ela foi cravada, ela deu a nega aqui, e aqui vai ter um bloco de coroamento para chegar ao pilar. Okay? Aqui eu concreto, quando é concretada, né, na verdade ali também sugere isso, mas quando é concretada, eu concreto inclusive essa parte aqui, certo? E depois eu vou demolir. Por quê? Porque a cabeça da estaca, ela recebe a pancada, se é concretado, às vezes ali o concreto não é de boa qualidade, porque vai segregando, à medida que você vai concretando, o concreto de menos qualidade vai para a superfície. Então, por isso que a gente visa demolir essa estaca que ultrapassa essa cota. E aí a gente tem a armadura que vai ligar com o bloco de coroamento. Okay? Então, é isso que diz lá. O topo da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. É isso que diz. Aqui no caso, né, do caso da estaca, que é o seguinte, como ela já chega de maneira modular com o seu comprimento, você vai cravar, certo? E com certeza vai ficar uma altura de estaca externa, um comprimento de estaca externo. E aí você tem que demolir. Eu só aproveitei a ideia e falei da concretada, mas a questão da pré-moldada é isso. A cota de arrasamento era aqui, certo? Só que por ser pré-moldada, modular, ficou um comprimento para fora e você tem que demolir isso daqui. São soluções adequadas para atravessar camadas de solo que prejudicam a estabilidade do fuste escavado, solos moles e areia submersa. Normalmente, quando eu tenho o perfil geotécnico, ele fala, aqui eu tenho o nível da água, aqui eu tenho o NA. E aí, isso limita muito algumas soluções. A pré-moldada, ela atravessa isso tudo. Então, ela é muito viável para esses tipos de soluções. Quando te perguntam qual que é a solução mais viável, né? Então, ela atravessa o solo mole e também o lençol freático, areia submersa. E vem a nega e o repique.
nega é a medida de penetração permanente de uma estaca causada pela aplicação de um golpe de martelo ou pilão sempre relacionado com a energia de cravação. Dada a sua pequena grandeza, em geral é medida para uma série de 10 golpes. O repique é parcela elástica do deslocamento máximo de estaca decorrente da aplicação de um golpe de martelo ou pilão. Vamos aqui delimitar isso. Eu tenho uma estaca aqui pré-moldada, eu tenho aqui o capacete e eu vou soltar um martelo. Bom, para monitorar isso, eu instalo um gabarito aqui. Eu vou aderir à estaca uma folha de papel com um lápis. Eu vou monitorar a cravação. O martelo veio, deu a pancada aqui e a estaca vai cravar. Com a cravação, o lápis vai registrar. Só que é uma medida tão pequena que se precisa de 10 golpes para ter uma mensuração mais gerenciável. Bom, perfeito. O que acontece? Cravou, ok. Só que dessa cravação vai ter uma parcela que é permanente e vai ter uma parcela que é elástica. A permanente a gente vai monitorar aqui na nega. A elástica na repique. Você pode observar que o lápis estava aqui, cravou, foi lá em cima e aí ele voltou para cá. Por quê? Porque uma foi permanente, essa que foi elástica é devido à estaca. Bom, com a pancada, a estaca ela é comprimida. A gente tem concreto armado. Ele é comprimido, só que ele é um material elástico. Ele vai retrair e depois ele vai voltar à posição, porque é elástico. Então ele vai recuperar a deformação. Então essa parcela é medida aqui mensurada no repique. Então tem a nega e o repique. Como às vezes a cota é muito pequena, fazemos aqui uma série de 10 golpes para obter uma cota mais gerenciável desse resultado. Então nega e repique. Sobre a pré-moldada, como eu disse, você cravou aqui uma estaca. Você teve o melhoramento dessa região. Quando você vai cravar a outra, fica mais difícil de cravar porque o solo está mais resistente a essa cravação. E pode até, inclusive, vamos supor que já tinha essa. Você que está cravando essa, ela pode até, inclusive, induzir o levantamento da outra. Aí depois tem que cravá-la novamente. Outra questão também, quando você encontra um matacão, isso aqui pode ser um obstáculo para a estaca. Então aqui a gente pode perder a prumeza da estaca, tá? Então a gente teve aqui o deslocamento, aqui está o eixo para você observar, o eixo e a estaca. Ou então ela pode dar uma falsa sensação de nega. O que é isso aqui? Bom, a gente está enxergando o real. Vamos supor agora a situação de quem está executando. Ele pode enxergar isso como se fosse aqui uma camada de solo que atravessa e aqui fosse rocha. Ok? Bom, e não é apenas um matacão. Okay? Então essas são as limitações que têm que ser observadas na hora de executar a nossa estaca pré-moldada. Lembrando que um site de SPT, por mais que ele seja bom para a obra, ele não consegue mapear tudo. Nessa questão aqui, quando isso aqui acontece, é bom visualizar um pouco na região, né, nos arredores, se isso acontece o mesmo. Porque se não acontece, pode-se supor um matacão. Porque se for um estrado rochoso, né, as outras estacas à sua volta, elas também vão dar nega aproximadas. E aí vem a questão, a medida de penetração permanente de uma estaca causada pela aplicação de um golpe de martelo ou pilão, sempre relacionado com a energia de cravação, é denominada de... Olha, a penetração permanente da estaca. Quem que é a permanente? A permanente é a nega, porque o repique é a parcela elástica. Então tá aí para você. Eu tenho a estaca mega também, que ela é mais usual para reforços. Ela é adequada para reforços, principalmente quando é de recalque diferencial, permite a execução em lugares confinados. Entenda, quando se fala em reforços, normalmente se fala em locais confinados, porque já tem a execução. Então você pode observar, quando você observa aqui uma estaca pré-moldada, ela não é boa para isso, porque veja o comprimento que ela precisa de altura, certo? Para executar. E chega lá, eu não tenho um pé direito para isso. Então, dessa maneira, as soluções vão se alterando. A estaca mega, para isso, ela é ideal. Por quê? Você pode observá-la aqui, mas, na verdade, são vários tubos de concreto que você vai encaixando. Então, eu encaixo, depois eu encaixo outra e eu vou prensando isso com um macaco hidráulico.
E aí, dessa maneira, a estaca de reação com cravação estática, ela é prensada, é uma fundação indireta, é uma estaca de deslocamento, ou seja, eu vou cravando os segmentos de concreto ou de aço também, tá? Tem outras soluções. Então, esse solo que está aqui, ele vai se alojando aqui na lateral, por isso que é uma estaca de deslocamento. É executada por meio de segmentos pré-moldados, baixa vibração, porque é uma cravação estática, não é aquela pancada que a gente percebe na pré-moldada, e ela pode ser emendada também. Então, essas são as palavras-chave para concurseiros, não precisa aprofundar mais que isso. As estacas prensadas possuem como característica principal a cravação no terreno de elementos pré-moldados, um após o outro, justapostos, até se conseguir o comprimento desejado, utilizando para isso o macaco hidráulico, encontrando reação no peso da própria estrutura para reforçar ou então sobrecargas adicionais convenientes. Essa descrição refere-se ao método executivo do tipo a estaca mega, letra C. Aqui só uma observação, que é o seguinte, eu tenho aqui uma estrutura, certo? Eu tenho uma estrutura, aqui eu tenho uma fundação. Vamos supor que eu tenho aqui eu tive aqui uma estaca aqui, vamos supor uma estaca aqui, certo? Aqui eu tenho um bloco e aqui eu tenho um outro bloco aqui também, certo? E por uma questão, vamos supor que aqui teve um recalque diferencial aqui. E aí eu vou reforçar isso daqui. Vamos supor que eu vou colocar uma estaca aqui, certo? Bom, eu vou escavar isso daqui, certo? Escavei isso daqui, tá? Eu estou olhando o lateral, o terreno está aqui. Eu escavei e eu vou encaixar esse macaco hidráulico aqui, certo? E eu vou unindo esses segmentos e eu vou prensando aqui contra o terreno usando a própria estrutura de apoio. Tá? Então esse macaco hidráulico aqui, esse aqui é o macaco hidráulico, ele vai prensando segmentos, seja de concreto ou de aço, no solo e usando a própria estrutura como carga. Ou alguma carga adicional, se não for possível utilizar a estrutura. Então isso é muito relevante para o entendimento. Então aí, gabarito, letra C. A estaca hélice contínua é uma estaca muito boa, uma solução muito boa, só que para reforço não é boa. Você pode ver a altura disso daqui. É moldada em loco, executada por rotação contínua de um trado helicoidal. A injeção de concreto é feita pela haste central. Isso aqui é o termo-chave. Então, esse trado ele vai perfurar. Então, a estaca escavada, tá? Então, pelo trado ele vai girando e o solo vai subindo para a superfície. Ele vai girando, o solo vai subindo. Isso é muito interessante porque o concreto ele sobe e desce nessa haste central. E lá embaixo o concreto. Quando eu escavei tudo, cheguei lá, o concreto é solto aqui, certo? À medida que eu vou concretando, eu tenho um sistema computadorizado que vai monitorando a pressão, porque a pressão tem que ser positiva. Se der pressão negativa, pode ter o enforcamento do fuste, e a gente não quer isso. Então a gente vai concretando e vai retirando o trado. A produtividade é muito alta, porque ao mesmo tempo que eu escavo, eu tiro o solo para a superfície, cheguei lá na cota desejada, eu lanço o concreto, vou subindo e com isso eu concluo aqui a estaca. Na verdade, concretei tudo, tá? Ela está concretada aqui, aí eu coloco a armadura aqui, tá? Quando a gente tem essa armadura, ok? Então, dessa maneira aí, a estaca hélice. Isso aqui é importante que a gente pode atravessar lençol freático. Algumas estacas não têm esse tipo de solução de atravessar lençol freático, aqui nós temos. A pressão do concreto deve ser sempre positiva, a colocação da armadura é feita imediatamente posterior à concretagem, o consumo de cimento é elevado, eu tenho uma estaca escavada e o slump também é elevado, porque a gente tem que dar trabalhabilidade para chegar lá embaixo. O concreto, porque ele passa aqui nesse tubo central. Ok? É um concreto bombeado. Certo? A estaca constituída por concreto moldado em loco, que é executada por meio de trado contínuo, injeção de concreto pela própria haste, ora, entregou o jogo. Por quê? Aqui é a nossa hélice contínua, gabarito letra C. A estaca Frank, essa é a que mais cai na banca FEPES. Ela é moldada em loco,
e ela também é uma estaca de deslocamento. Veja que coisa louca é isso. Ela é moldada em loco e de deslocamento. O que isso significa? Eu vou aqui fazer a locação, eu tenho um tubo de revestimento, depois é recuperado, e na ponta desse tubo eu vou vedá-lo com a bucha de material granular, que normalmente é brita e areia. Bom, vai ficar aderido aqui no tubo e eu vou descer, eu vou ter uma torre aqui que vai descer esse pilão aqui, ok? Esse martelo. E vai cravando, vai receber a pancada, como está aderido ao tubo, o tubo também vai descendo. Vai descendo, vai cravando, vai descendo. Então veja que é uma técnica muito engenhosa. Dessa maneira, é uma estaca de deslocamento porque a gente vai ter o melhoramento do solo à medida que vai cravando, vai ficando mais compacto o solo à medida que desce. Chegou na cota desejada, onde deu nega, vai liberar aqui essa bucha de brita e areia. Como é que você faz? Você vai segurar, vai ancorar o tubo de revestimento e vai continuar dando a pancada nessa bucha. Aí ela vai ser liberada. Feito isso, né, liberou, deixa ainda o revestimento, posiciona a armadura, na verdade faz uma pequena concretagem aqui para dar cobrimento para a armadura, posiciona a armadura e aí depois vai concretando o restante. À medida que vai concretando, você também vai apiloando esse concreto com um pilão para adensá-lo. E aí, à medida que você vai concretando, você vai retirando o revestimento. Então é tudo ao mesmo tempo. O que é interessante aqui? Primeiro, que as laterais do fuste, elas são melhoradas e a ponta também, porque aqui a gente vai inserir um material granular aqui com alta compacidade. Então é muito interessante. E o concreto é concretado lá, né? Então é moldado em loco. Então veja, é moldado em loco, tem revestimento, a base é alargada, é uma fundação indireta ainda, tá? A grande parte aqui é no atrito lateral. A cravação de um tubo por meio de sucessivos golpes de um pilão e uma bucha seca. A colocação de armadura. A retirada do revestimento acontece com a concretagem. Tem bastante vibração. Esse é o problema. Porque como ela é de deslocamento, se eu tenho uma edificação vizinha em situações precárias, a gente pode fazer essa fundação, que é muito agressiva, e enfrentar patologias nessa edificação. Então a gente tem essa limitação. É uma estaca de deslocamento, não deve ser utilizada estaca franca em terrenos com areia submersa ou argilas moles. Essa estaca tem alguns problemas na hora de atravessar o lençol freático, mas eu vou comentar isso um pouco adiante, tá? Deixa eu só concluir algumas ideias. As fundações profundas do tipo de estaca podem ser classificadas em duas categorias, estaca de deslocamento e as escavadas. As primeiras são introduzidas no terreno por algum processo que não promova a retirada do solo, o que ocorre no segundo processo. Um exemplo de estaca de deslocamento é quem? Barrete, Strauss, hélice contínua, estacão, Frank. Como nós vimos, Frank é de deslocamento, gabarito, letra E. Mas as demais é o seguinte, a hélice contínua nós já vimos, não é. Essa Strauss eu vou mostrar a seguir. Então deixa ela guardada. A barrete e a estacão, elas são muito parecidas, são estacas de grande dimensão, e elas são escavadas, então não são de deslocamento. A grande diferença dessas estacas, elas podem ser estacas ou essa barrete, ela pode ser uma parede de diafragma. A grande diferença é que essa técnica, elas usam uma lama de estabilização, que eles chamam de lama betonítica. Às vezes o terreno ele não é estável lateralmente, aí você usa uma lama com suspensão, uma suspensão argilosa, para segurar as laterais e impermeabilizar também essas laterais. E com isso você vai trabalhando o seu terreno. Okay? Então nós temos essa situação. Mas com o mérito da questão, estaca Frank. Continuando, estaca de concreto armado, moldada no solo, que usa um tubo de revestimento cravado dinamicamente com ponta fechada por meio de bucha e recuperada após a concretagem da estaca, está se referindo a quem aqui? Olha, se falou que é cravado dinamicamente com a ponta fechada, bucha, já fala a resposta que está na cara, que é a estaca Frank. Bucha, estaca Frank. Bucha, estaca Frank. Ok? Ponta fechada, também estaca Frank. E é recuperado depois. Perfeito. Agora a estaca Strauss. Algumas vezes as questões tentam confundir Strauss com Frank. Não tem nada a ver. Só que
Na redação, algumas coisas se confundem sim. Então veja, estaca Strauss é moldada em loco, ela é escavada, ela usa uma sonda, uma piteira, que você pode ver aqui, usa revestimento recuperável, usa revestimento, a retirada de revestimento acontece junto com a concretagem, há o apilamento do concreto, não deve ser utilizado em areia submersa ou argilas moles. Bom, vamos lá. Esse tipo de estaca, ela é muito manual, então tem esse problema, ela não é tão produtiva assim. E ela não tem aqui tanto controle tecnológico, como a hélice contínua, obviamente. Então essas são algumas limitações. Agora veja, o que é interessante é que como ela usa revestimento também, às vezes confunde com a Frank. A gente tem aqui a limitação dela para argilas moles. Então algumas questões também exploram isso para comparar com a Frank. E ela usa uma piteira, uma sonda, que ela tem uma sonda para fazer a escavação e essa sonda também retira o solo. Lá também, para auxiliar na escavação, essa técnica usa água. Então, lança água para ajudar na escavação, para soltar o solo, e aí continua escavando, tá? Porque como é muito manual, é preciso, né, tomar alguns auxílios. Bom, agora veja, por que eu não posso, por que não é recomendado em areias submersas ou argilas moles saturadas? Bom, vamos supor um exemplo. Eu tenho aqui um perfil geotécnico, eu tenho uma argila muito mole aqui, presente, e eu tenho um nível d'água aqui. O que acontece? Nessa situação, o solo muito mole já não é bom. Eu ainda tenho a presença da poropressão e isso dificulta mais o meu trabalho, porque quando eu escavo, a probabilidade de ter um enforcamento do fuste é grande. E aí, quando eu faço a estaca escavada, não é recomendado. A estaca escavada sem proteção lateral, não é recomendado. Salvo a questão da hélice contínua, porque o trado, como vai girando, à medida que gira, já vai tirando o solo para a superfície. E o concreto, quando ele ocupa aquele espaço, ele já estabiliza. Então é diferente. Agora, a Frank e a Strauss têm alguns problemas. Veja, para executar essas estacas, eu desço com revestimento, não é isso? Só que esse revestimento é recuperado. Então não adianta eu apenas descer com esse revestimento. O que importa é que na medida que eu concreto, eu vou tirando revestimento. E como não é tão mecanicamente controlado como a hélice contínua, pode ter o desencontro da retirada com a concretagem. A norma até orienta que na concretagem dessas soluções, tem que ter uma altura da ponta do revestimento de concreto aqui. Tem que ter uma altura da ponta. Você não pode tirar e concretar. Você concreta, vai tirando, mas ainda deixa uma altura. Mas por uma questão de orientação, não é recomendado isso, né, quando você tem solo muito mole ou areia submersa na presença d'água. Veja que não necessariamente a gente está falando que não pode no nível d'água. Se tiver um solo bom, que dá estabilidade lateral, tem um nível d'água, ainda assim você pode. Tá? Mas nessa situação não é recomendado, ok? Aqui no caso eu tenho um exemplo, está retirando o revestimento, o concreto ficou, o solo está doido para enforcar, para invadir, porque ele não tem resistência lateral. Então dessa maneira a gente pode ter facilitado aqui esse enforcamento do fuste. Teve enforcamento do fuste, acontece isso que você está observando, a armadura fica exposta e a gente não tem continuidade do concreto. Um ensaio fácil que a gente pode usar aqui para identificar isso é o ensaio PIRE, tá? O ensaio PIRE, que é um martelinho que você bate que fica para um outro momento. Mas aqui a integridade foi comprometida da estaca. A parcela elástica do deslocamento máximo de uma estaca decorrente da aplicação de um golpe de martelo ou pilão e o nível em que deve ser deixado no topo da estaca ou tubulão, de modo a possibilitar que o elemento de fundação e sua armadura penetrem o bloco de coramento são denominados correta e respectivamente de. Bom, deslocamento máximo decorrente da aplicação de pilão, tá? Parcela elástica, a gente está falando do repique. Então aqui a gente já sabe, só daqui a gente já sabe que é a letra C, porque a letra C é a única que tem repique começando. Agora, qual que é a cota, o nível em que é deixado o topo da estaca? É a cota de arrasamento. Então, eu tenho aqui a cota de apoio aqui é o apoio, e aqui é a cota de arrasamento, tá? Arrasamento aqui. E aqui vem o bloco de coramento. Então, a gente deixa uma altura
aqui em cima, tá? Para o concreto de menor qualidade e para o topo. E depois a gente, com martelete, demolimos essa parte na estaca moldada em loco. Mais uma vez, quando ela é pré-moldada, às vezes fica um comprimento externo e a gente tem que fazer a demolição de toda forma. Entendidos? Ok. Eu tenho a estaca raiz, ela é boa para reforço, porque o equipamento, você vê a pessoa e comparar, não é um equipamento muito grande. Isso acontece porque os tubos são rosqueáveis, porque a gente vai rosqueando e aqui a gente aplica uma rotopercussão. Então, a gente tem a prensagem, mas tem a rotopercussão, ok? Então, moldado em loco, usa um revestimento que ele é recuperado depois, introduzido por uma perfuratriz, armada em todo o comprimento. Então, essa aqui é uma estaca armada, ela é muito esbelta, tá? O diâmetro é muito pequeno, tá? Então, isso aqui é muito importante. Preenchida por argamassa, é uma fundação indireta. Isso aqui é a palavra-chave, tá? Argamassa. Como uma estaca de pequena dimensão, a gente precisa da trabalhabilidade, então argamassa é melhor. Então a gente tem argamassa aqui. Como é argamassa, o consumo de cimento é muito alto, então isso encarece também a solução. Você pode ver que os demais, a gente tem consumo na ordem de 300 kg por metro cúbico. Se eu não me engano, a estaca raiz está na ordem de 600 kg por metro cúbico, por aí. A presença de solo muito duros ou compactos pode fazer uma pré-perfuração. A estaca tem a injeção de concreto, tá? Então faz a escavação, retira o solo e lá faz a concretagem, um concreto injetado. E pelo do tubo serem segmentados, permitindo a altura de execução compatível com o pé direito, a estaca tem sido solução muito usada para reforço. Então essas são as terminologias. Aqui é só importante observar que para retirar o solo, lança mão aqui de água também. Então é uma solução que dá muita sujeira na obra. Você pode ver aqui o material barroso, aqui é devido à execução da estaca. Aí vem uma questão, pretende-se construir uma edificação em concreto armado, cujos pilares terão carga em torno de 700 kN. A fundação técnica e economicamente mais adequada constitui em que? Eu tenho um perfil geotécnico aqui. Aqui eu tenho o SAI de NSPT. Você pode ver que aqui é 3, 4, 3, 5 e vai seguindo. E eu tenho um nível d'água aqui em cima. E pergunta qual que é a solução, qual que é o tipo de fundação que eu tenho aqui. Primeira coisa, eu havia pedido para você memorizar aquele SPT que o solo é muito ruim, que é o solo poroso, que é o solo compressivo, argiloso compressivo, ou então areia fofa, que estava na ordem de 5. 5 para baixo você não usa fundação nesse solo, fundação direta. Então, no caso, você pode observar que aqui tem 3, tem 4, então eu não vou usar sapata aqui, não dá para usar, porque aqui é uma camada rasa, eu não vou aplicar. Se tivesse, aqui também vem uma observação, se esse solo ruim tivesse aqui, ó, 3, aqui também, como está aqui, vamos supor o seguinte, aqui é 13, aqui é 14, tá? Então eu posso colocar uma fundação aqui, apoiando no 14 de NSPT, não é recomendado, porque logo embaixo eu tenho 3 e 5, então o bulbo de pressão, ele também vai atingir profundidades maiores. Isso tem que ser observado também, tá? Então o SPT tem que ser observado não só na cota de apoio, mas também até onde alcança o bulbo de pressão, que tem tensão menor do que 10% daquela aplicada. Certo? Em regra, questão de técnica e economia, a fundação rasa é a melhor que tem. Ela é mais barata, porque você não emprega equipamentos, você pode fazer manualmente, e tecnicamente é muito bom porque você vai inspecionar. Aqui no caso você vai fazer a limpeza, vai inspecionar se tem as dimensões. Já a estaca, ela, por mais que a gente tenha o controle, mas se tiver o enforcamento do fuste aqui, às vezes você nem percebe, você vai concretando pensando que está tudo ok, e aí você se depara com aquela figura que eu te mostrei que foi ali a falha da integridade da estaca. Então a fundação rasa, em questão técnica e econômica, se for uma opção, ela é a melhor, mas aqui não é opção para a gente. Então dessa maneira, a letra B a gente elimina, ó, não pode ser sapata, não pode ser sapata numa cota de 1,5. A questão da sapata também tem a questão do nível d'água, tá? Então o nível d'água às vezes inviabiliza economicamente. A estaca Strauss, ela pode ser, olha, a estaca Strauss, se eu fizer uma estaca Strauss aqui, eu vou atravessar, lembrando que isso aqui é areia, eu vou atravessar uma areia submersa, e não pode, porque a areia submersa, lateralmente, ela quase não tem resistência, ela vai enforcar esse fuste.
E aí fala estaca Strauss, já que o solo é constituído de areia fina submersa. Pelo contrário, não pode. Nem a Frank aqui poderia nessa situação. Eu posso fazer estacas escavadas, pois não causam vibração? Olha, não causam vibração. Correto, mas não colocou uma delimitação. Que estaca escavada que é essa? Porque, veja, se eu fizer uma estaca escavada que não tem essa proteção lateral, eu vou recair na mesma coisa aqui da nossa Strauss. Por quê? Porque nessa ocasião eu tenho uma areia submersa, uma areia fofa, submersa, então isso é ruim. Então dessa maneira a gente não pode. Talvez eu poderia uma hélice contínua, sim, mas não foi mencionado com essa propriedade. Letra E, fundação em tubulões de ar comprimido, já que o solo é constituído de areia fina submersa. Olha, eu posso chegar com um tubulão ar comprimido aqui? Posso, mas não é economicamente a melhor, porque aqui pede a técnica e a econômica. Então, a gente elimina também. E, por fim, a letra A, a pré-moldada. A pré-moldada é pau para toda obra. Você pode descê-la aqui, ela vai atravessar, ok? Essa camada ruim e vai apoiar no solo bom. Então, a gente tem aí a letra A diante das nossas alternativas. Ok? Seguindo adiante, letra A, gabarito. E agora falando um pouco das estacas para a gente finalizar. Eu sei que você está cansado, mas nós já estamos finalizando. Nós temos umas questões, mas nós vamos finalizar aqui e depois nós vamos comentá-las. Capacidade da carga de uma estaca. A capacidade de uma carga de uma estaca é obtida como o menor dos dois valores. Então, a resistência do material e do solo. Então, são as duas resistências que tem que levar em consideração, porque muita gente só pensa no solo e não é. A estaca também, veja, ela vai comportar a compressão. Isso aqui normalmente não é problema, tá? Esse aqui, concreto, é muito bom a compressão. O grande problema é a flexocompressão, porque, veja, como eu disse, a excentricidade, tem uma carga horizontal que gera uma flexão. Então, se eu tenho uma carga de momento aqui, lembra, quando a gente tem uma viga, por exemplo, aqui tem uma linha neutra passando. Aqui é uma linha neutra. E eu tenho um momento fletor aqui, né, uma viga com um momento fletor aqui. Okay? O que acontece? Essa viga, ela tem compressão aqui e tração aqui. Não é isso? A seção dela, que é uma seção S, eu estou olhando em vista. E devido a essa carga de momento, o momento transmite tração e compressão. Na ocasião, compressão em cima, tração embaixo. Não é isso? Pensa essa viga de cabeça para baixo. Vai virar a nossa estaca. Então, se eu tenho essa carga de momento, eu vou ter uma seção comprimida e eu vou ter outra seção tracionada. E, ora, nem todas as estacas elas são armadas. Tem que tomar um cuidado aqui no que eu disse, porque sempre tem aquela armadura aqui de ligação, né, para ligar com um bloco. Então, essa tem um papel. Estou falando do papel estrutural. À medida que desce, eu posso dispensar essa armadura, tá? Não aquela de arranque, mas a estrutural. Aquela estrutural eu posso dispensá-la, não a permite em alguns casos. Eu não vou mencionar todos, que não é o caso aqui. A estaca Frank, ela é toda armada, a estaca hélice contínua também, a raiz também, mas a gente tem algumas peculiaridades. O que acontece? Quando a gente tem tração, isso traz um problema, então a gente tem que armar nessa situação. Porque se eu tiver só concreto simples, o concreto não é bom a tração e a gente pode ter uma ruptura brusca aqui, porque a gente coloca a armadura para dar ductilidade. A flambagem também é muito importante, porque, veja, embora a estaca esteja toda acomodada por solo à sua volta, quando o solo não é de boa qualidade, de boa capacidade, a gente pode ter um deslocamento lateral, mais ou menos assim. Isso aqui é flambagem, ok? Peças esbeltas, comprimidas, ocasionam a flambagem. Então, se o solo resiste, tá ok. Mas se ele não resiste, a gente tem essa situação que tem que ser também mensurada. Eu tenho também a questão do recalque. Às vezes o solo ele não é bom dar um recalque e isso também agrava. E a questão do colapso também. Se o solo não é bom, para aquela carga pode chegar ao colapso. Então isso tudo é avaliado na hora de determinar qual que é a capacidade de carga dessa estaca. Então são situações que são avaliadas. Ok? Então temos aí só questão conceitual. As estacas, elementos de fundação profunda, podem ser classificadas de acordo com a metodologia de execução em pré-moldadas ou moldadas em loco, ou de acordo com o mecanismo de transmissão de cargas ao solo. Uma estaca classificada como flutuante tem como principal característica a transmissão de cargas
Letra A, por tração ou atrito negativo. Letra B, por resistência de ponta apenas, por atrito lateral e resistência de ponta, pela carga do solo, por atrito lateral apenas. Bom, vamos lá. Estaca, eu tenho uma estaca aqui, certo? Eu tenho atrito lateral, eu tenho a ponta. Então, eu tenho aqui as duas resistências a serem consideradas no cálculo. Só que aqui menciona flutuante. Então, essa em especial, eu trago aqui para você um desenho. Quando eu tenho uma estaca que a resistência de ponta é muito superior à lateral, como, por exemplo, eu chego com a estaca e apoio na rocha, nessa ocasião, eu tenho o que eu chamo de estaca de ponta. Só que pode acontecer do calculista descer tanto a estaca que vai dissipando as tensões até chegar lá na ponta. Então, eu desço tanto lá a estaca que lá embaixo a resistência de ponta é muito pequena, porque a transmissão já foi quase toda dissipada pela lateral. E é por isso que a gente chama estaca flutuante, porque a estaca ela é de atrito. Então, na lateral, a gente tem aí a composição da resistência dessa estaca. Isso aqui é importante porque, veja, às vezes lá na ponta, embora seja um solo bom, mas às vezes cai um volume de terra lá, uma terra solta lá na ponta. Então, se a gente considera aquela ponta e tem essa terra solta, para acomodar, vai dar um recalque. Então, por isso que alguns calculistas menosprezam isso daqui e consideram só a resistência lateral. Então, a gente passa a chamar uma estaca de atrito, uma estaca flutuante. Então, com isso, trazendo aqui quem que é estaca flutuante? É por atrito apenas, tá? Atrito lateral apenas, gabarito letra E, ok? Então, tá aí. Eu tenho um atrito negativo também. Como você observou, eu tinha a estaca com atrito positivo aqui e uma ponta aqui. Isso daqui é o atrito positivo. Pode ocorrer de ter o atrito negativo. Então, em vez de ser resistência, vira carga. É essa ocasião aqui. Quando isso vai acontecer? Quando o recalque desse solo for maior do que da estaca. Uma situação, um exemplo. Eu tenho um solo ruim. Você pode observar aqui um solo argiloso mole, aqui menor que 4 de SPT. Então, um solo compressível. E aí depois, futuramente, o proprietário veio aterrar essa superfície. Então fez um aterro compactado aqui. Bom, quando você faz o aterro, e esse solo ele é poroso, você vai induzir o adensamento disso daí. Então você vai falar em recalque. Supondo que o recalque ele é maior que o da estaca nessa ocasião, porque afinal a estaca ainda tem a contribuição de um solo bom, então nessa ocasião a gente passa a ter aqui a presença do atrito negativo, porque agora a gente vai considerar esse trecho aqui de atrito negativo nessa ocasião. Okay? Então, quando o recalque do adensamento é maior que o recalque da estaca, do solo aí é maior que o da estaca. Okay? Isso aqui foi ocasionado devido ao aterro que acrescentou tensões nesse solo e aí com isso teve o adensamento, por sua vez, aí teve o adensamento, aí o recalque na verdade, né? Outra ocasião também, o nível d'água estava aqui, passou para cá, rebaixou esse lençol freático. Ora, aqui tinha poropressão, não tem mais, só tensão efetiva. Então, dessa maneira, a gente vai ter um recalque ali também. E se for um solo ruim, tem um recalque maior do que o da estaca, mais uma vez, atrito negativo. Outra questão também pode levar para a prova é o efeito Tchebatorioff. Quando, principalmente em cabeceira de pontes, quando você chega com um aterro ou alguma carga de maneira assimétrica, você pode ver que aqui era simétrico. Agora aqui não, é assimétrico. Okay? Vai acontecer algo parecido com lá. Você vai induzir o adensamento, só que aqui você vai gerar um empuxo lateral na estaca. E aí, quando você gera um empuxo lateral na estaca, a estaca ela pode deformar lateralmente. Alguns problemas, se a estaca não é armada, a gente tem um problema, é que nem uma viga. Uma viga apoiada com a carga aqui, certo? Ela vai ter a flexão, não vai? A mesma coisa aqui. Aqui eu tenho um apoio, aqui eu tenho outro apoio. Só que esse trecho do apoio aqui, certo? A gente tem um empuxo aqui acontecendo, certo? Então é um problema, ainda gera recalque também, porque com essa deformação lateral, a deformação longitudinal também acompanha. Então tá aí, atrito negativo e o efeito Tchebatorioff com aterro assimétrico. Mais uma vez, isso aqui também vai acontecer, não quer dizer que eu fizer um aterro assimétrico vai acontecer o efeito Tchebatorioff, mas é mais propício quando eu tenho solo compressível, que é o SPT,
SPT menor que 5 normalmente, tá? Menor que 5. Então, SPT baixo, nós podemos falar em efeito Chebotarev e atrito negativo também. Ok? Como a gente está falando de adensamento, então recai aqui, portanto, né, no solo coesivo, que é a argila ou os argilosos. E esse aqui é o termo da NBR, atrito negativo. O atrito lateral é considerado negativo quando o recalque do solo é maior que o recalque da estaca ou tubulão, que é o que eu mencionei. Esse fenômeno ocorre no caso de o solo estar em processo de adensamento provocado pelo seu peso próprio, por sobrecargas lançadas na superfície, por rebaixamento do lençol freático, pelo amalgamento da camada mole, compressivo, decorrente de execução de estaqueamento, etc. Então, tem várias situações. Eu mencionei algumas. Então, você já sabe uma situação que pode apresentar atrito negativo. Ok? Bom, eu vou fazer algumas questões da FEPESE. Eu vou pausar o vídeo, porque já ficou muito grande. E aí o rendimento vai caindo. Descanse, tome um cafezinho, tente fazer, pegue o PDF, tente fazer as questões e depois nós vamos comentá-las aqui. Eu só vou operar a ferramenta e em seguida eu volto com você. Muito obrigado pela atenção até aqui e estamos juntos. E até a próxima videoaula. Grande abraço!